A cooperação social. Porque a liberdade individual gera progresso coletivo. Entenda como Mises desmonta a ideia de que o bem comum nasce da força e revela que a sociedade só existe onde há liberdade para agir. A origem da sociedade não está no poder, mas na escolha. Em um mundo cada vez mais seduzido por promessas de união pelo bem comum, impostas de cima para baixo, Ludwig von Mises propõe uma ideia revolucionária. Ainda que profundamente simples, a cooperação social não é criada por decretos, mas pela ação voluntária entre indivíduos livres. No capítulo 5 de Ação Humana, Mises aprofunda sua visão sobre como as relações humanas estruturam a sociedade. Aqui ele desmonta as ilusões do coletivismo, do socialismo e do autoritarismo, ao demonstrar que sem liberdade individual, não existe sociedade, apenas dominação. Este capítulo é um verdadeiro manifesto filosófico, político e econômico, que mostra por que a cooperação livre é o único caminho para a prosperidade verdadeira. Mises começa esclarecendo que a característica que define a condição humana é a capacidade de cooperação em larga escala. Mas essa cooperação não é natural nem automática. Ela depende de condições específicas para emergir e se sustentar. Mises começa esclarecendo que a característica que define a condição humana é a capacidade de cooperação em larga escala. Mas essa cooperação não é natural nem automática. Ela depende de condições específicas para emergir e se sustentar. A razão da cooperação, mais do que sobrevivência. Ao contrário de outras espécies, os seres humanos descobriram que cooperar é mais produtivo do que agir isoladamente. Mas essa cooperação não se baseia em altruísmo, instinto ou compulsão. Ela nasce da percepção racional de que podemos atingir mais objetivos juntos do que sozinhos. Mises mostra que o indivíduo age em cooperação com outros não por sacrifício, mas por autointeresse inteligente. Essa é a base da vida em sociedade, uma rede de trocas e relações voluntárias, em que todos ganham. A sociedade como resultado, não como causa. As filosofias coletivistas tentam inverter a ordem natural das coisas. Elas afirmam que a sociedade existe primeiro e que o indivíduo nasce já devendo a ela sua obediência. Mises responde com clareza: a sociedade não cria o indivíduo, são os indivíduos que ao agir criam a sociedade. Cada ato de troca, cada acordo livre, cada contrato, cada colaboração constrói um elo na estrutura social. A sociedade é o resultado cumulativo da ação humana. A interdependência dinâmica, o progresso técnico, econômico e cultural gera uma interdependência crescente entre os indivíduos. E quanto mais interdependentes nos tornamos, mais evidente se torna o valor da cooperação voluntária. Na sociedade moderna, nenhum ser humano produz sozinho tudo o que consome. Dependemos da ação coordenada de milhões de pessoas, a maioria das quais jamais veremos. Essa complexa rede de interações é sustentada pelo mercado, que organiza essa interdependência por meio dos preços e da concorrência. Sem o mercado, essa rede colapsa. A divisão do trabalho como fundamento. Mises mostra que a divisão do trabalho é a base objetiva da cooperação social. E isso não é uma construção moral, mas um fato econômico. Quando cada indivíduo se especializa e troca o resultado de seu trabalho com outros, a produtividade coletiva dispara. A civilização, segundo Mises, não seria possível sem a divisão do trabalho. E esta, por sua vez, só existe onde há liberdade de escolha e respeito à propriedade. A liberdade como pré-requisito da paz. Aqui Mises faz uma afirmação profundamente ética. Só onde há liberdade pode haver paz. A cooperação forçada, seja por meio de impostos, violência estatal ou coerção ideológica, não é cooperação. É submissão. Ele argumenta que a verdadeira sociedade só existe onde as relações são livres, voluntárias e baseadas na troca de valor. Sempre que o poder substitui o consentimento, a sociedade dá lugar ao conflito. A crítica ao tribalismo e ao coletivismo. Mises critica duramente qualquer ideia de que o grupo está acima do indivíduo, seja na forma de nacionalismo, socialismo ou qualquer outra ideologia tribal. O resultado é sempre o mesmo: a destruição da cooperação verdadeira. Ao negar o valor do indivíduo, o coletivismo mina a base do progresso, porque apenas indivíduos podem agir, escolher, inovar, produzir e negociar.
A moralidade da sociedade livre, embora Mises evite uma abordagem moralista, seu argumento carrega uma carga ética implícita poderosa. Uma sociedade livre é moralmente superior porque se baseia na escolha, não na coerção. Na sociedade de mercado, ninguém pode te obrigar a cooperar. Você escolhe com quem, quando e por que se relacionar. Essa liberdade gera responsabilidade. E essa responsabilidade gera confiança, inovação e desenvolvimento. A estabilidade dinâmica. O mundo muda, os desejos mudam. A tecnologia muda, e ainda assim, a cooperação social persiste. Mises explica que essa estabilidade aparente não vem de leis rígidas, mas da capacidade do mercado de se adaptar dinamicamente. A cooperação não é frágil, ela é resiliente. Mas apenas enquanto os indivíduos forem livres para agir e corrigir seus erros. O capítulo 5 de Ação Humana mostra que a sociedade não é um contrato imposto, mas um processo emergente. Ela nasce da ação humana, cresce com a liberdade e morre com a coerção. Mises nos lembra que por trás de todo grande império, tecnologia, riqueza ou cultura, há uma rede invisível de escolhas individuais, uma rede que só se mantém onde há respeito à liberdade de cada ser humano. A verdadeira sociedade não precisa de uniformidade, precisa de respeito, e o respeito nasce da liberdade de escolha. Gostou deste conteúdo? Curta para fortalecer o canal, compartilhe com quem confunde força com cooperação. Inscreva-se no canal Raiz do Capital para acompanhar os próximos capítulos da série Ação Humana. Raiz do Capital: Liberdade, Mercado e Conhecimento.